Olá pessoal, está no ar mais um Conversa Fiada. Hoje eu converso com a ex-superintendente da Delegacia de Ensino em Montes Claros, Salete Neder. É com ela que nós vamos saber o que foi que realmente aconteceu para que ela fosse exonerada do cargo recentemente, depois de 8 anos à frente da superintendência. Salete, é um prazer te receber aqui. Nossa, Feli, o prazer é todo meu, pode ter certeza disso. Viu? Pois é, e a gente queria te convidar até na constância do cargo, porque a gente tinha muita coisa para te perguntar, mas aconteceu e hoje então você está vindo aqui atender nosso convite, eu fico muito lisonjeada com isso. Sinto muito honrada, pode ter certeza. Isso. Salete, eu queria assim ratificar meu prazer em te receber aqui, especialmente porque nós já fomos amigas de muito tempo e vizinhas assim, né? De muro, né? Exato. Na rua 1º Centenário, de onde eu guardo muita saudade de seu Chico e também de Dona Dionísia, né, sua mãe. E eu queria saber de você, Salete, como é que você veio parar em Montes Claros? Sua família, como é que foi isso, esse primeiro contato com Montes Claros? Eu era muito pequena, eu estava com 2 anos de idade. E meu pai, foi uma época que as pessoas estavam fugindo da seca no Nordeste, né? Então, eu nasci numa cidade até muito grande, uma cidade muito grande no Rio Grande do Norte, chamada Currais Novos. E lá, meus pais, eles estavam fugindo da seca, apesar de minha mãe ser professora lá, mas na época era um salário muito irrisório, como é até hoje o salário de professor, e principalmente no Nordeste. E minha mãe havia acabado de perder 2 filhos, né? Uma filha até que tinha o meu nome, a Salete, que ela faleceu de gastroenterite. Na época não havia muitos recursos, o irmão meu, o mais velho, o primeiro, também morreu de uma doença na garganta e eles estavam passando por dificuldades. Tinha um irmão dele que já havia vindo para o sul, na época eles falavam, estou indo embora para o sul, né? Então, esse tio meu e uma tia minha já estavam no Triângulo e eles vieram de lá, eu com 2 anos de idade, e chegando em Montes Claros, passando para o sul, né, numa viagem muito longa, o carro quebrou ali no Rio Carrapato. E chegando no Rio Carrapato, minha mãe desceu, as pessoas desceram, e minha mãe, ela foi me dar banho no rio, naquele rio, e meu pai saiu à procura de alguma coisa, de algum vizinho, de algum recurso para pedir algum socorro, e lá encontrou seu parente, o seu Domingos Tupinambá, que foi a pessoa que deu a mão a ele e depois o convidou para ficar em Montes Claros. Ele perguntou o que a minha mãe fazia, minha mãe falou que era professora lá no Nordeste, ele falou que já tinha um lugar para ela na localidade ali onde era o São Geraldo, né, estava precisando de uma professora, e meu pai ali resolveu acabar a viagem ali e ficar em Montes Claros e ficar morando em São Geraldo. Lá em São Geraldo ele montou um comércio pequenininho e ficou lá com minha mãe por alguns anos. Quando eu completei 6 anos de idade, eu vim ficar com a madrinha minha em Montes Claros. Aí eles já sentiram a necessidade de voltar, de trabalhar em Montes Claros. E aí ofereceram para ele e para meu pai um emprego no Denox. Meu pai começou a trabalhar no Denox. E minha mãe, a convite do Dr. Luiz de Paulo, um grande amigo dela, foi trabalhar, foi a primeira professora naquela escola profissional Altino de Freitas. Era uma escola de alunos carentes, a maioria órfãos de pais, né? E aí ela começou aqui em Minas Gerais, especialmente em Montes Claros, e a sua carreira profissional. E sendo, naquele tempo, a mãe, foi considerada a mãe de todos os órfãos ali. Ela tinha uma paixão imensa pela educação e aí nasceu a minha paixão pela educação. Ela dizia o seguinte, que o professor, ele teria que dar muito amor e muito amor. Então, isso me contagiou muito e aí nasceu a minha vontade de ser educadora. E ela sempre falava comigo assim, olha filha, o meu sonho é você ser educadora como eu, mas tenha certeza, educação não dá dinheiro, você nunca ficará rica sendo educadora. E eu tinha essa consciência e aí começou a minha carreira na educação. Tá, e onde você estudou em Montes Claros?
Eu estudei na escola, eu fiz o primário, o ensino fundamental, os anos iniciais na Escola Estadual Francisco Sá. E depois eu continuei o ensino fundamental. Terminei o ensino fundamental no Colégio Imaculada Conceição e depois vim para a Escola Professor Plínio Ribeiro, onde eu terminei o ensino médio, que era o ensino médio não, que era o curso de magistério, né? Sim. Que era formar para professora que falava. E depois o curso superior na faculdade Montes Claros e outras faculdades do estado, onde eu terminei os meus estudos. Tá. Agora eu queria que você falasse para a gente como é que foi o seu período de Miss em Montes Claros. Tá, mas nós vamos falar depois dos nossos comerciais. Ótimo. Eu volto já já e eu estou falando com Salete Neder.